Então a gente precisa criar as classes de modelo aqui, tá? Vou abrir aqui meu banco de dados. Vamos pegar lá o nosso banco, formação Jasper, tá aqui. Então nós temos aqui a tabela principal que é o usuário, certo? Então vamos lá. Aqui dentro do model, new class, vamos lá, usuário. A gente vai, deixa eu só parar meu projeto. Isso. Tem que anotar com @entity do Javax persistence. Tá? Como a gente já tem essa tabela no banco de dados, table, a gente vai informar o nome aqui dessa tabela, que é a tabela aqui, usuário. Tá? Essa tabela aqui a gente precisa criar aqui o ID para ela, vamos ver, é ID, isso mesmo. E aqui a gente vai colocar, é um @id do Javax persistence. Tá? Javax persistence. É obrigatório aqui, a gente vai colocar aqui um generator value, que é para o gerenciamento aqui da primary key. Generator type, vamos colocar... Eu vou colocar automático, por quê? Porque a gente não está num curso aqui de Spring Boot, a gente não vai entrar muito em detalhe na parte da persistência, porque que a gente poderia criar um sequence generator ainda, configurar a sequence generator aqui na classe, apontar a sequence generator, mas não vamos entrar nesses detalhes porque o foco aqui é a questão de relatório, tá? E daí, a gente vai precisar aqui de outros campos, tá? Como login, vou precisar de outro aqui, tá? Nome, salário que está em double, tá? Aqui, ó. Salário, e a gente coloca aqui que é um double. Idade está integer. Aqui é idade. E estado aqui. Um string mesmo. Estado, certo? Ok, então o nome dos atributos aqui tem que seguir aqui o nome do banco de dados, tá? Se você quiser colocar um nome diferente, aí você, o nome diferente para a coluna, tá? Para variável aqui, aí você liga a coluna do banco, tá? Você coloca o nome dela aqui dessa forma, estado, que daí você pode colocar um nome diferente aqui que ele vai ficar com a mesma referência, tá? Mas aqui para não dar bagunça, eu vou deixar dessa forma. Outro que a gente precisa aqui do telefone, tá? Então vou pegar aqui, vou criar uma classe telefone. E igual a gente tem aqui no usuário, ó, a gente precisa do entity, o @table, tá? Esse aqui telefone. A gente precisa aqui também do ID, tá? E aqui no telefone a gente tem o fone e tem uma referência para o usuário, tá? Então a gente tem aqui private string fone, aqui fone, e a gente tem aqui esse usuário FK, tá? Então a gente tem um private, ó, um usuário, tá? Então a gente tem um mapeamento que muitos telefones para um usuário, certo? Então aqui é muitos para um, certo?
E o que acontece? A gente tem que fazer também aqui, vamos fazer aqui uma join column. O nome aqui dessa coluna aqui, a gente já tem aqui no banco, ó, usuário FK. Tá? Usuário FK, ela não pode ser nula. Name, referenciando com um name. Já fazer foreign key aqui, vamos ver se tem anotação aqui do foreign key igual, foreign key igual aqui um arroba foreign key value constraint name usuário FK. Tá? Beleza. Aqui é o seguinte, para a gente poder ter um carregamento sempre, eu vou colocar como lazy aqui para sempre carregar esses dados, tá? Aqui eu já vou fazer aqui o setter getter, que é obrigatório, referência, cadê source, getter setter de tudo. Vamos fazer aqui o equals hashcode também, botão direito, source, vamos gerar aqui equals hashcode, só pelo ID, deixa só o ID marcado. Vamos fazer essa implementação aqui do serializable também, vou clicar aqui no maisinho, implementar esse serializable, pronto, essa classe está pronta. Agora aqui no usuário, implementar aqui esse serializable, que muitos projetos dá problema se não implementar esse serializable, que é o padrão do Java aí. E agora a gente tem que fazer aqui o mapeamento, tá? A gente vai ter aqui uma lista de telefones aqui, tá? Então o usuário tem uma lista aqui de telefones, certo? Igual um new array list de telefone. Então daí a gente tem o quê? Um para muitos, tá? Um usuário tem muitos telefones. A gente vai fazer aqui um mapeamento. A gente tem o que acontece? A gente tem aqui um mapped by, tá? Esse mapeamento de telefone aqui, ele tem que ser mapeado, tá? Lá do lado do telefone, tá? Qual que é o código do usuário? Então, qual que é o atributo? Então, a gente tem aqui o usuário, o atributo usuário, tá? Orphan removal true, então se remover o pai, remove os filhos. Cascade type, vou fazer tudo, salvar, atualizar, remover, vamos fazer tudo em cascata. Ou não, vamos fazer só um merge, tá? O merge, que é atualizar, inserir. E um lazy para carregar os usuários, vai carregar os telefones também. E ok, vamos fazer aqui o source, setter getter, marca tudo, menos esse serial. Aí vamos fazer equals hashcode, source, equals hashcode, desmarca tudo, marca só o ID. E ok, vamos dar um project clean. Vamos rodar esse projeto para ver se tá tudo ok. Ele tá dizendo que deu um errinho, ó.
primary key. Ele tá fazendo a referência aqui, ó. Is to primary key. Aqui ele está dizendo que não existe uma chave primária para a tabela referenciada como usuário, tá? Então a gente vai criar aqui uma chave primária. Então o que a gente tem que fazer, ó? O usuário aqui, a gente vai abrir aqui a tabela, vem aqui no banco de dados, na tabela usuário. A gente vai fazer isso aqui, ó. Alter table usuário add primary key tá? ID é aqui a gente coloca a tabela. O que acontece, ó? A gente executar, ele vai dizer que é o seguinte, ó, não pode criar por quê? Diz que o usuário 71 está duplicado. E realmente, a gente não tinha definido primary key, então a gente tem ID repetido, tá? A gente vai ter que ajustar isso. Então a gente vai dar um delete from usuário, tá? Eu vou deletar aqui tudo que tem na minha tabela, só para eu criar aqui a primary key, ó, pronto, ó. Se eu executar de novo, já vai dizer que já existe. Então a gente vem aqui, ó, ele criou a primary key, ó. A ID agora é uma primary key aqui no banco de dados, tá? Então se a gente vir aqui, vou tentar executar o nosso projeto de novo. Tá? O primeiro erro, ó, a da tabela de usuário sumiu, tá? Certo? Aí agora, ó, insert ou update na tabela telefone viola a foreign key do usuário ficar, né? Beleza, o que acontece? Eu disse que o usuário 5 não está presente, ok, porque a gente apagou todos os usuários. Então a gente tem que arrumar o banco agora, tá? Então, aqui no telefone, ó, se a gente der um F5 aqui nele, tá? A gente tem aqui a tabela de telefones. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um delete from telefone, certo? Ok. Vamos executar. Então a gente limpou o banco, só que agora a gente tem uma função. A gente tem uma função para que injeta esses dados vazios, certo? Aqui está dizendo que a porta já existe, ó. Tá. Aqui está dizendo que a porta já existe. Com a porta duplicada aqui, ó. Ok. Vamos executar. Vamos lá, rodou o projeto certinho, agora sem erros, tá? Ele criou, inclusive, aqui, ó, usuário, pessoal, ele criou aqui a nossa referência, referenciando o que na tabela usuário, o usuário ficar. Então ele criou aqui uma chave, ó. Criou aqui uma chave estrangeira. E aqui no telefone também, vamos dar aqui um alter table telefone add primary key o ID do telefone também, beleza? Então agora a gente tem aqui, ó, tem um primary key, tá? O primary key aqui pro ID do telefone. E a gente tem aqui o primary key aqui também pro telefone e a chave estrangeira. Beleza, então, ó, projeto rodando sem nenhum problema. Se a gente for aqui pegar lá o localhost, porta 8000 lá, projeto rodando. Ok, então a gente
Organizamos aqui a parte de model, criamos aqui o modelo de banco de dados. Arrumamos o banco, colocamos as tabelas, tá? As tabelas e as entidades. Criamos chave estrangeira, fizemos o mapeamento da parte de modelo. E agora a gente tem que fazer o repositório, fazer o service. A gente tem que também injetar dados fictícios no banco de dados, tá, né? E é isso. Vamos para a próxima aula.